Olá, tudo bem? Meu nome é Ismael Borchardt e sou mestrando em Engenharia de Materiais pelo IFRS. Nessa apresentação, eu irei abordar as principais caracterizações realizadas nas matérias-primas cerâmicas utilizadas na fabricação de blocos cerâmicos. Essa apresentação é uma atividade avaliativa da disciplina de Ciências dos Materiais, ministrada pelo professor Juliano Toniolo. Um pouco sobre os números da indústria cerâmica. A indústria cerâmica vermelha exerce uma posição de destaque no setor da construção civil brasileira. Em números, 90% das alvenarias construídas no Brasil utilizam blocos e tijolos cerâmicos, o que gera uma demanda de matéria-prima de aproximadamente 7 milhões e 800 mil toneladas por mês. São dados da ANICER, de 2018, Associação Nacional da Indústria Cerâmica. Devido à variabilidade de argilas disponíveis para a fabricação de peças cerâmicas, as indústrias, em muitos casos, não realizam um estudo prévio ou caracterização das propriedades químicas e físicas da matéria-prima. A importância. Em geral, essas empresas cerâmicas utilizam duas ou mais argilas em sua formulação de massa cerâmica, elaborando a mistura de maneira empírica. Desta forma, onera-se o custo de produção e produz-se blocos que não atendem aos requisitos de qualidade inerente ao produto. A caracterização da matéria-prima evita perdas notáveis durante o processo de produção cerâmica, evitando prejuízos. As principais caracterizações realizadas, então, é a análise granulométrica, a análise da plasticidade, a análise química mineralógica, a análise térmica e a análise das propriedades adquiridas pós-queima. Vamos começar falando sobre análise granulométrica. A análise granulométrica, ela pode ser definida como o estudo que fornece a curva de distribuição das dimensões dos grãos de argila e suas respectivas percentagens de ocorrência. É muito importante avaliar a granulometria da matéria-prima, pois a distribuição granulométrica está intimamente ligada à plasticidade da massa e às manifestações patológicas ocorridas no processo de secagem. Outra propriedade da cerâmica que também é influenciada pela dimensão das partículas é a resistência mecânica. A curva granulométrica é obtida a partir dos resultados de dois ensaios, o ensaio de peneiramento e o ensaio de sedimentação. O ensaio de peneiramento é limitado às partículas com diâmetros maiores que 0,075 mm. Para obter a distribuição granulométrica de partículas de diâmetro inferior a esse valor, realiza-se a sedimentação, pelo método do picnômetro. Então, sobre o diagrama de Winkler, ele é uma ferramenta que apresenta a distribuição granulométrica adequada de acordo com o tipo de produto cerâmico a ser produzido. Podemos ver aí à esquerda do nosso vídeo o diagrama de Winkler e mais à direita aqui nós temos a tabela que classifica conforme a composição granulométrica qual a indicação para utilização dessa massa cerâmica, tá? Outra análise muito importante é a análise da plasticidade, que é realizada através dos princípios do limite de Attenberg, que se baseiam na constatação do comportamento distinto de argilas conforme seu teor de umidade. O teor de umidade que apresenta mudança de estado líquido para o plástico ou plástico para o líquido é chamado de limite de liquidez. Já o teor de umidade que apresenta mudança de estado plástico para o quebradiço é definido como limite de plasticidade. O índice de plasticidade é definido como a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Representa a faixa de valores em que a argila apresenta comportamento plástico. É muito importante que se determine a menor quantidade de água necessária para que a argila apresente comportamento plástico, pois se tratando de cerâmica vermelha, teores excessivos de água podem gerar perda de resistência mecânica, devido à porosidade gerada pela perda de água durante os processos de secagem e queima. O gráfico aqui desse slide relaciona o limite e o índice de plasticidade com extrusão cerâmica.
a classificação e a relação limite e índice de plasticidade em extrusão ótima e extrusão aceitável. Quanto à análise química, é importante avaliar, ela é muito importante para avaliar o comportamento mecânico e compreender as transformações durante a queima. E as principais são a difração de raio-x e a fluorescência de raio-x. A difração de raio-x é uma técnica de determinação das fases cristalinas presentes mais indicadas em materiais cerâmicos. A difração de raio-x é um método de identificação de argilominerais a partir de picos registrados em um difratograma. Ela ocorre segundo a lei de Bragg, que relaciona o ângulo de difração com a distância entre os planos característicos a cada fase que a origina. A simplicidade e a confiabilidade, até porque o perfil de difração obtido é característico para cada fase cristalina, além da rapidez e resultados em comparação com outros métodos de identificação dos argilominerais, como por exemplo a própria fluorescência raio-x, a difração de raio-x, nesse caso, é vantajosamente econômica, por se tratar de um ensaio de custo mais acessível. Em relação à fluorescência de raio-x, é uma técnica de espectrometria por fluorescência de raio-x não destrutiva, que é realizada para determinação quantitativa e qualitativa de elementos presentes na composição da amostra em análise. Conhecida essa composição química, o processo de identificação da composição mineralógica torna-se mais fácil e preciso. Aqui nós temos, então, acima, à direita acima, um gráfico típico de difração de raio-x, onde aqui nós temos os picos dos elementos. E abaixo aqui nós temos um exemplo de tabela elaborada a partir de fluorescência de raio-x, na qual nós temos proporções dos elementos em cada amostra. Quanto à análise térmica, ela é definida como um conjunto de técnicas pelas quais as propriedades físicas e químicas de uma substância ou mistura são medidas como funções de temperatura ou tempo, enquanto a amostra está sujeita a um programa de temperatura controlado. Em termos de pesquisa, a análise térmica contribui significativamente no processo de avaliação de argilas para o processo industrial cerâmico e também possibilita a otimização de processos como a moldagem e pode contribuir para a melhora das características do produto final, pois há a possibilidade de haver alterações químicas e/ou físicas na estrutura da amostra, relacionados ao efeito do calor térmico nas ligações atômicas. Cita-se as técnicas de análise termogravimétrica e análise térmica diferencial. Análise térmica diferencial é uma técnica que avalia a diferença de temperatura entre as amostras em análise e um material de referência na medida em que ambos são aquecidos. A análise térmica diferencial das argilas proporciona informações como a temperatura de fusão e cristalização e mudança de fase. O método avalia os efeitos de perda ou ganho de calor no material. Quanto à análise termogravimétrica, analisa a massa de determinada substância em função da temperatura controlada. Esse parâmetro é importante para a obtenção de informações referentes à estabilidade térmica, velocidades de reação e composição das argilas. A análise termogravimétrica expressa o resultado através da curva termogravimétrica. Devido à complexidade da análise da curva termogravimétrica, realiza-se a derivada da curva termogravimétrica, o que torna possível determinar com precisão a temperatura em que a velocidade de perda de massa é máxima. Então temos aqui à nossa esquerda um exemplo de gráfico gerado a partir do ensaio de análise térmica diferencial. E à direita nós temos um exemplo de gráfico gerado a partir de análise termogravimétrica.
Quanto aos ensaios pós-queima, deve-se realizar esses ensaios visando verificar o comportamento das amostras em relação a propriedades inerentes à qualidade dos blocos cerâmicos. Geralmente, avalia-se a resistência à mecânica à flexão, à retração linear e à absorção de água. A resistência à flexão é um parâmetro considerado um indicativo importante em relação às propriedades mecânicas da amostra. Os resultados dos ensaios devem ser comparados com valores encontrados na literatura, o que torna possível avaliar o potencial da amostra para a produção de determinados produtos cerâmicos. A determinação da tensão da ruptura à flexão pode ser realizada através do ensaio de flexão com 4 pontos de apoio. Utiliza-se uma prensa hidráulica com velocidade de aplicação de carga uniforme, conforme vemos na imagem do slide. A retração linear é a variação do comprimento do corpo de prova ao longo do processo de fabricação. Com o auxílio de um paquímetro digital, determina-se as dimensões dos corpos de prova após a extrusão, após a secagem e após o processo de queima. Este ensaio permite identificar deformações excessivas da massa, que impactam negativamente nos ensaios de planeza das faces e desviam em relação ao esquadro, de acordo com a NBR 15270-1. Então, ali, a partir desse ensaio, a gente já consegue avaliar se o nosso bloco vai atender os requisitos normativos ou não. E o último ensaio, então, a absorção de água é um importante parâmetro normativo de blocos cerâmicos, devido ao revestimento, o reboco, no caso, ser prejudicado em caso de utilização de blocos com elevado índice de absorção de água, o que prejudica a cura do reboco, né? Que ele precisa da água para que ocorram as reações, e se nós utilizar bloco que tenha um índice alto de absorção de água, pode acabar prejudicando a cura do nosso reboco. Então, como é feito esse ensaio? Os corpos de provas devem permanecer em estufa a temperatura de 110 graus aproximadamente durante 24 horas. E após essa etapa, os corpos de prova devem ser pesados e posteriormente imersos totalmente em água por um período de 24 horas. Por fim, deve-se realizar a pesagem dos corpos de prova úmido e determinar-se a absorção de água. O valor final considerado como índice de absorção de água de cada amostra é a média aritmética dos corpos de prova submetidos ao ensaio.